Você já pensou se na sua casa tivesse uma produtividade coletiva, que você fosse produtiva e a sua produtividade ativasse a produtividade do seu esposo, dos seus filhos e das pessoas que estão próximas de você? E é isso que a gente precisa. Quantas vezes você já reduziu o básico que você tem para conseguir adquirir alguma coisa? É muito ruim, não é? É ruim viver de escassez, ser limitado, ter que economizar no básico do básico para você conseguir alguma coisa. Então a gente precisa abandonar essa mentalidade e ir para a produtividade. Já pensou se o empregado chegasse para o patrão e falasse assim: se eu vender tipo 2.000 a mais, você me dá um aumento de R$ 200? Ou seja, em vez de você pedir, você está dando uma opção para falar para aquela pessoa que não vai fazer falta aquele dinheiro que você vai usar. Então, produtividade é isso. Você parar de se preocupar em reduzir o que você tem e ativar aquilo que você ainda não tem, para que ele não faça falta. Então, é isso que a gente vai trabalhar na nossa casa, a produtividade coletiva, para você honrar a sua casa e honrar as pessoas que estão próximas de você. Então, a gente precisa descobrir o que fazer, como fazer e quando fazer. É o seguinte: não tem como a gente ter uma produtividade vivendo do salário. Não tem como. Você tem duas alternativas. Ou você se torna... Duas alternativas seguras, né? Existem várias alternativas loucas. Mas as duas seguras que eu consegui mentalizar é você ser um empregado ambulante ou você ser um empreendedor orgânico. Qual que você escolhe? O empregado ambulante é aquela pessoa que tem o salário e tem uma renda extra. Então, ela trabalha para duas pessoas ao mesmo tempo, para o patrão e para ela mesma. Então, ela faz o salário dela. E o empreendedor ambulante, o empreendedor orgânico, é aquele que ele cresce naturalmente sem que aquele crescimento saia da sua casa, né? Ele começa a produzir R$ 2, os 2 vira 4, dali a pouco os 4 vira 8 e assim sucessivamente. Eu não estou falando para você fazer uma dívida para empreender. Eu estou falando para você, executiva, ser uma empreendedora orgânica. Porque se não der certo, você não perdeu nada, você só ganhou conhecimento. E se você está no negativo, se você é um empreendedor no negativo, você precisa assistir palestras de pessoas que são vencedoras hoje, que passaram por isso e que hoje estão o dobro de maiores, né, de mais próspero, porque aprendeu na crise. Então tá, você já escolheu o seu perfil? O que a gente vai fazer? Eu vou dar para você o que fazer e o como fazer. Você só vai ficar com o quando. O que fazer? Se você é um empregado ambulante, você vai se conectar com pessoas que têm produtos para você vender, para você ter uma renda extra. E se você quer ficar na categoria do empreendedor, você vai gerar ideias e pôr elas em prática para que você cresça e dê a oportunidade para outras pessoas crescerem através da sua ideia. Então é muito melhor você crescer no coletivo porque sai do seu controle. Então, como que você vai fazer? Ah, eu não tenho dinheiro. Estou vivendo o limite do limite. Como que eu posso fazer? Você vai olhar em sua volta e vai ver na sua casa despesas, coisas que você tem pago, mas que só está gerando despesa, que não está tendo utilidade nenhuma. E aí você vai vender esses produtos, porque se não der certo, pelo menos você não perdeu nada, você usou de uma coisa que estava sobrando. Então a gente não pode, a nossa ideia não é tirar da boca dos nossos filhos, a nossa ideia é crescer sem que eles parem de comer, parem de viver do básico, porque é difícil, é chato mesmo esse negócio de escassez. Então tá, você já
mentalizou aí o que você tem de sobra para aplicar? Então você empreendedora, você vai pelo menos testar em 3 ideias. Você precisa encontrar algo que tenha crescimento, que tenha muita quantidade, porque você vai ter muitos ambulantes para vender para você. Precisa ser algo barato, porque está apertado para todo mundo. E irresistível, você vai escolher algo que seja barato e irresistível. Que aí as pessoas não vão resistir e vão comprar porque é barato também, não vai fazer falta para elas. Então tá. E você que vai ser o ambulante, o que você vai fazer? Você vai fazer novas conexões, você vai se conectar com pessoas empreendedoras para você vender o produto dela e fazer você crescer e ela crescer também. Então, esse é o como. E o quando? Quando que você vai fazer? Você que vai determinar. Olha, se você tiver com frio na barriga, eu vou te explicar por que você tem esse frio na barriga. O nosso cérebro, ele sempre busca experiências passadas. Ele busca vitórias passadas para você ter certeza daquilo que você está fazendo é o certo. Mas como você está desafiando a fazer uma coisa nova, o seu cérebro busca o passado e não encontra nada que você já viveu dessa maneira. Ou encontra alguma vez que você fez e não deu certo. Então dá aquela insegurança, mas não é que está errado, é que é um sistema de defesa do seu cérebro para você não sair do conforto. Então você precisa sair do conforto. Então começa a desenvolver frases para tirar você do conforto e para você saber que não vai fazer falta se der errado. Ou você ganha financeiramente, ou você aprende. Então a gente precisa ativar isso em nós. Então você está no nível de sabedoria onde você tem uma ideia. Você entendeu essa minha ideia, vamos supor. Então significa que você é uma semente. Mas você precisa entrar no estágio de crescimento. O estágio de crescimento é o como fazer. Você vai começar a testar coisas. Você precisa de um pequeno crescimento contínuo. Então você precisa romper com a mentalidade que colocaram na sua cabeça de que você não é boa em nada, de que nada que você faz dá certo. Então você luta contra isso. Começa a praticar mais vezes a tarefa do vídeo anterior para preparar a sua mente e o seu corpo. E assim que você tiver uma ideia, você começa a executar de maneira simples, mais contínua, de jeito que cresça. E então, o que a gente vai fazer? Você vai potencializar o quando, você vai pôr em prática isso. Quando você põe em prática, você sai da linha de maioria, você sai da média para ficar acima da média. Logo, você vai ter um resultado acima da média. Se você fizer o que a maioria faz, você não vai ter o resultado maior que a maioria. Então, o que significa tudo isso? Que você precisa mudar a sua mentalidade mesmo. Mudar a sua mentalidade para desenvolver a produtividade na sua casa e essa produtividade alcançar as pessoas que você ama. Se você alcançar as pessoas que você ama com a sua sobra, né, com aquilo que transborda da sua casa, essa pessoa vai ajudar outra pessoa e a outra pessoa vai ajudar outra pessoa e vai virar uma corrente e não um ciclo e não um clube onde só a classe A cresce, aí a classe B não cresce e tal. Não, a gente precisa ativar a produtividade coletiva. Te desejo toda a sorte do mundo. E o seguinte, tem também a última coisa. Você não vai contar a sua ideia para pessoas que não estejam em 2 classes que eu vou te falar. Você só vai contar essa ideia
quando você for pôr a mão na massa, né? Porque primeiro você precisa testar, tem os protótipos lá, né? Então, quando essa ideia estiver forte, você vai se conectar com dois tipos de pessoas. Pessoas que cresceram com essa ideia sua e pessoas que quebraram com essa ideia sua. Então, não vale consultar só um, tem que ser essas duas pessoas. Então, entra na internet, pergunta para pessoas que viveram isso que você quer viver e assim você vai dar um salto para o futuro. Então, não sai falando para pessoas à sua volta, porque ou elas vão copiar a sua ideia, ou elas vão matar a sua ideia, porque se elas não crescem, elas não vão querer que você cresça, porque senão vai ofender, né? Todo mundo quer ficar no comodismo, e aí você vai estar ofendendo quem está à sua volta. Combinado? Então, bora pôr a mão na massa e ser ou empreendedora ou ambulante, não interessa. O que interessa é transbordar na nossa casa e transbordar na vida das pessoas que estão à nossa volta. Combinado? Boa sorte e mãos à obra!